Vereador, onde que o senhor nasceu? O senhor é de Goiânia mesmo? Quais as circunstâncias? Os pais? Como que era a vida do Jair Diamantino, bebê? Como que foi essa primeira infância? Na verdade, eu sou de Piracanjuba, interior aqui a 86 quilômetros de Goiânia. E meus pais também são de lá. E apesar de eu não ter crescido lá, eu vim para Goiânia muito novo, praticamente recém-nascido. Mas eu sou filho do Benedito Mariano de Souza, profissão pedreiro. Marieta Alves de Souza, minha mãe. A profissão dela era lavadeira de roupa. Quando nós viemos para Goiânia, porque enquanto morávamos em Piracanjuba, trabalhava nas roças lá, trabalhava, como se diz lá, no trabalho braçal mesmo, nas fazendas lá de Piracanjuba. Aí acabou que a gente, depois de passar tantas necessidades lá, eu brinco que nós paramos de passar fome em Piracanjuba para vir passar fome em Goiânia. Mas a vinda para Goiânia foi, apesar de ser muito difícil, mas eu acredito que foi melhor do que se a gente tivesse continuado morando em Piracanjuba. E aqui em Goiânia vocês mudaram para onde? Para qual bairro? Como que era a vida de vocês? O primeiro local que nós moramos aqui em Goiânia foi no setor Pedro. Tem uma igreja, se eu não me foge a memória, na rua 1016, bem no fundo ali da quadra de esporte do setor Pedro, ali da 1015, tem uma igreja que chama Santa Ana. E lá nessa igreja tinha um rancho de folha de, acredito eu que seja de buriti ou bacuri, algo assim. Era um rancho de pau a pique e o padre de lá, padre por nome de Joaquim, nos deu a permissão da gente morar por um período lá, porque a gente veio para Goiânia. Nesse período nós éramos 4 filhos, né? E a gente foi para lá e foi assim, apesar de eu ser muito novo, mas eu ainda consigo gravar algumas coisas na memória, inclusive os nascimentos dos meus 2 irmãos, o Jair e o Gerson, nasceu lá nesse rancho. Eles nasceram em casa e nasceu lá nesse rancho. Na verdade, apesar de nós temos uma diferença só de 3 anos, mas nós éramos 8 irmãos, só que um, que era o Marcelo, faleceu praticamente recém-nascido, com 20 e poucos dias, e aí ficamos 7 irmãos. E dessa época foi de muita dureza. No que o seu pai trabalhava? Sua mãe, ele era pedreiro, aqui a mãe lavadeira. Foi uma época de muita dureza para os filhos. Foi, com certeza, né? E a gente não foge do que era as famílias de antigamente, que era uma família grande, sempre assim. Quanto menos condições, mais filho tem. E a nossa era realmente dessa mesma forma. Mas assim, Dalvina, parece que quanto mais dificuldade, mais união tem entre as famílias. Eu me lembro que a gente, aqui em Goiânia, nós éramos nômade. Nós morávamos, teve mês que nós mudávamos 2, 3 vezes por mês, que é até engraçado, mas porque aqui em Goiânia depois nasceu mais 4 irmãos, nós veio 4 de Piracanjuba e aqui mais 4, aí faleceu um, ficamos 7 irmãos ao todo. E aí, às vezes a gente alugava um barracão para morar. Quando nós chegávamos lá, morava 3, 4 dias, o dono da casa já estava pedindo. Por quê? Nós éramos 5 irmãos, tudo escadinha. Aí virava uma brigaiada dentro do lote, que vizinho nenhum não queria a gente morando no mesmo lote. E dessa época, o senhor pequenininho, o senhor lembra de ter passado dificuldade, fome mesmo? Como é que era a vida? Como é que o pai conseguia pôr comida para esse tanto de criança dentro de casa, ainda pagar aluguel, estudar esses meninos? Assim, na verdade, estudar não era o problema não, né? Porque material escolar a gente praticamente não tinha mesmo. E muitas das vezes a gente só ia no colégio para lanchar. Eu me lembro que eu estudei no colégio do professor Alcides e eu levava a minha mochila, era um saquinho de arroz amarrado com uma cordinha que servia de mochila. Mas, apesar das dificuldades, eu não posso dizer que nós passamos fome. Isso não, porque quando a gente não tinha mesmo o que comer em casa, a gente acabava pedindo nos vizinhos, pedia nos açougues, nas frutarias. E a gente sempre ganhava alguma coisinha. E a minha mãe também, ela era lavadeira de roupa, mas ela também trabalhava de cozinheira num restaurante
ali na rua 84. Lá tinha um restaurante que chamava Whiskeria e Restaurante Whiskeria, se eu não me engano, Serra Dourada, onde era um posto de gasolina. Então minha mãe trabalhava lá e sempre, quando ela chegava de madrugada, na maioria das vezes, ela levava, às vezes a sobra, o dono de lá, eu não me lembro o nome dele, mas às vezes ela levava pra gente, que é o que a gente comia no outro dia.